Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 4. Eu quero dar continuidade à mensagem que meu amigo Chance pregou nessa manhã. Amém? Eu quero dar continuidade àquilo que ele começou nessa manhã. Eu dei um tema para essa mensagem, tem aí? O ano do jubileu. Repete comigo, o ano do jubileu. I love you, Chance. Gênesis capítulo 4, versículo do 20 até o 24. Diz assim: E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também teve a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Feche seus olhos, por favor, coloca a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu filho, eis aqui o teu povo. A minha oração é que o Senhor possa me usar neste dia. Toma os meus lábios, Deus, e traz ao meu entendimento tudo aquilo que o Senhor tem colocado durante todo esse tempo. Tudo aquilo que eu estudei, tudo aquilo que eu meditei na tua mensagem. A minha oração é que cada uma das palavras possam saltar diante de mim. Invade o coração dos teus filhos nesta noite e ajuda-os a entender de fato o ano do jubileu, em nome de Jesus. Dê o melhor aplauso que você pode dar ao Senhor, por favor. Confesso para vocês que nunca tinha ouvido essa mensagem. Sou crente há alguns anos e nunca tinha ouvido essa mensagem. Mas hoje, quando o pastor Chance, ele pregou essa mensagem, o Espírito de Deus, depois que a gente saiu daqui, a gente foi almoçar, o Espírito de Deus ficou tocando no meu coração e remoendo com essa mensagem. E eu fiquei à tarde lendo essa mensagem e meditando em tudo aquilo que Deus usou o Chance para falar nessa manhã. E eu pude entender que Lameque, ele era um descendente de Caim. Lameque foi o primeiro homem na Bíblia que fez uso da poligamia. Ele teve 2 mulheres, uma chamada Ada e outra chamada Zilá. Ada, ele teve 2 filhos com essa mulher. O primeiro era Jabal e o segundo, o mais novo, chamado Jubal. Com Zila, ele teve 2 filhos, o mais velho, Tubal-Caim, e a sua irmã Naamá. Quando nós lemos o texto, a Bíblia fala que Jabal, ele era um homem que vivia em tendas. Mas a Bíblia fala que Jubal, ele era um homem que tocava instrumentos, ele era um adorador. A Bíblia fala que Tubal-Caim, o primeiro filho, ele trabalhava com cobre e com ferro. E quando a gente vai entender, vai continuar lendo, a gente vai ver que Lameque, que era o seu pai, ele diz que assim como Caim matou uma pessoa, 7 vezes vem a culpa sobre ele, 70 vezes 7 virá sobre Lameque. Em outras palavras, existia uma maldição hereditária no que aquilo que o filho fazia, no que o pai fazia, naturalmente caía sobre a vida do filho, e o filho consequentemente caía sobre a vida dos netos e assim sucessivamente. Só que no meio de todo esse processo, um dos filhos, Jubal, ele se levanta para mudar essa história. No meio de um tempo caótico, ele começa a adorar. Ele entende o que é o significado da música e ele começa a adorar. Eu não sei se faz sentido para você, mas nós vivemos, a Bíblia diz que nós vivemos num mundo tenebroso. E só existe uma forma de nós vivermos neste mundo caótico, é adorando
a Deus em todos os momentos. Só existe uma forma de você passar ileso por esta terra, sem se contaminar com ela. Daniel, ele viveu na Babilônia, mas a Babilônia não viveu dentro dele, porque Daniel orava 3 vezes ao dia. Em outras palavras, Daniel adorava a Deus 3 vezes ao dia. Se nós não entendermos o poder da oração e da adoração, vamos ser presa fácil para o nosso inimigo. Se nós não entendermos que nós estamos de passagem por esta terra, que nós não pertencemos a este lugar, pois assim a Bíblia nos revela, nós não conseguiremos alcançar o lugar de grandiosidade que o Espírito de Deus tem para a nossa vida. Você está comigo aqui nessa noite? E quando nós falamos sobre o ano do jubileu, eu quero ler contigo um texto que eu amo, que está em Levítico capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim: o Senhor Deus falou com Moisés no monte Sinai, e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis: quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhes vai dar, deixem que de 7 em 7 anos a terra descanse, em honra do Senhor. Durante 6 anos semeiem os seus campos, podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um ano de descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas os mesmos assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de... Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país, pois esse ano que vem depois de cada 49 anos é o ano sagrado da libertação, o 50º ano, amém? É o ano da libertação, Deus está dizendo, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para as suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação, então Deus está falando o seguinte, no 50º ano ninguém trabalha também, é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. Para que a gente entenda melhor isso, o povo estava cativo no Egito. Deus, a Bíblia diz que Deus tira com mão forte o povo do Egito, faz eles atravessarem o Mar Vermelho e rumo a uma terra chamada Canaã. Antes de chegar à terra, eles passam por um deserto. Repete comigo, deserto. Não fica com vergonha. Quem aqui tem passado por um deserto? Levanta a mão. Deixa eu liberar uma palavra para você. Deserto é lugar de passagem. Deserto não é lugar de moradia. Deserto é lugar de você passar para se fortalecer em Deus, para chegar ao teu destino, que chama-se Canaã. Deus não te chamou para morar no deserto. O deserto está forjando o teu caráter, para que você esteja preparado, porque só pode entrar numa terra quem um dia passou por um deserto. Ninguém consegue entrar numa terra sem antes se preparar pelo lugar por onde passou. Você está comigo aí? Então o povo está prestes a entrar em Canaã. A Bíblia diz que Deus, ele leva Moisés, ele não permite que Moisés entre na terra, se levanta um homem chamado Josué. Josué,
ele começa a liderar o povo, ele para à margem do Jordão, eles se santificam, eles lavam as suas vestes, porque só pode entrar numa terra prometida com vestes novas. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. Nós estamos passando por uma terra chamada deserto. Esse lugar que nós vivemos chama-se deserto. E nós estamos prestes a entrar em um lugar chamado Canaã, que é o lugar onde Deus está nos esperando, com os portais abertos, para nos receber. Nós não podemos entrar neste lugar com as vestes sujas. Precisamos parar, refletir, trocar as nossas vestes se necessário for, ou até mesmo lavá-las. Santificar o nosso ser, porque sem santificação ninguém consegue ver a Deus. E para nós entrarmos neste lugar, nós precisamos nos preparar neste lugar chamado terra, chamado deserto. Você está comigo aí? Então Deus disse para eles: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão trabalhar 6 anos, e no 7º ano vocês não vão fazer nada. A terra por si só, ela vai descansar e ela vai produzir. Eu, o Senhor, estou dizendo, a terra vai produzir. Então eles entram na terra, eles começam a trabalhar e a terra começa a trazer muitos frutos. Lembra quando eles foram avistar a terra? Lembra dos 12 espias? 2 voltaram dizendo: olha, a terra é muito boa, tem muitos frutos. Então a terra era boa, e por ser uma terra boa, eles começaram a trabalhar e começaram a colher. Só que existe uma coisa na Bíblia, que do começo da Bíblia até o final, Deus não muda. Na verdade Deus não muda nada, mas tem uma coisa que é muito latente na Bíblia, chama-se, repete comigo, fidelidade. Nós precisamos aprender a sermos fiéis a Deus. Se Deus disse para fazer da forma dele, não é da minha forma, nem tampouco da sua, mas é da forma de Deus. Então Deus disse: trabalha 6 anos e o 7º ano vocês descansam. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. As coisas nunca vão mudar. Deus é um Deus de princípio, mas Deus também é um Deus de fim. Deus é um Deus que começa, Deus é um Deus que termina. Tudo que ele começou, ele não vai mudar a forma de agir. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda a forma. Então ele disse: olha, trabalha 6 anos e no 7º a terra vai dar por si só os seus frutos. Mas como eles trabalharam muito e a terra produziu muito, eles resolveram trabalhar também no 7º ano, porque afinal de contas está dando certo. E eu quero abrir um parênteses aqui. Pastor, você me perdoa, mas por que eu vou devolver para Deus alguma coisa se eu trabalhei e eu produzi? Pastor, por que eu vou devolver para Deus alguma coisa se eu na verdade tenho necessidade daquilo que eu vou ter que devolver? E você sempre vai ter necessidade enquanto você não entender o que é uma coisa chamada fidelidade. Pastor, mas se eu der vai faltar. Esse é o grande mistério de Deus, não falta. Porque Deus, se necessário for, abre outra porta. Porque se Ele disse que não vai faltar, não vai faltar. Mas pastor, Deus não conhece as minhas contas. Ei, Deus não te chamou para ser irresponsável. Deus te chamou para ser fiel. E muitas vezes a tua irresponsabilidade te tira do lugar de fidelidade. Muitas vezes a tua irresponsabilidade faz com que você jogue na conta de Deus uma responsabilidade que é sua. E que Deus está querendo falar comigo, contigo nessa virada de ano é: ei, até aqui foi de um jeito, mas daqui para frente precisa ser de outra forma. Nós não podemos continuar vivendo num ciclo. O que é um ciclo, pastor? Começa aqui, para aqui, termina aqui, começa aqui de novo, termina aqui. Ei, nós precisamos quebrar o ciclo. Porque se você não quebra o ciclo quebra você. O ciclo, ele continua girando até que você tome a decisão de quebrar o ciclo. Durante muito tempo, e nada contra, eu tive cheque especial. E eu ganhava muito dinheiro, mas eu achava que aquele dinheiro, por não saber administrar naquela época, eu achava que aquele dinheiro também era meu. Então eu usava aquele dinheiro e quando eu via, eu gastava uma fortuna com bancos. Mesmo sendo fiel a Deus, eu entrava volta e meia no cheque especial. Até que teve um momento que Deus sempre me disse: quebra o ciclo, quebra o ciclo, quebra o ciclo. Até que eu não quebrei o ciclo. Então por eu não quebrar o ciclo me quebrou. E quando o ciclo me quebrou, eu entendi o que Deus está querendo dizer.
E deixa eu dizer uma coisa para você, nada conta. Sabe qual é o meu valor de cheque especial? É R$500. Eu não preciso do dinheiro do banco para viver. Eu preciso de um Deus todo-poderoso que diz que vai se belar sobre a minha vida, bênção sem medida. Eu preciso de um Deus que olhe lá dos céus e diga: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu vou abrir caminhos no meio do deserto. Eu vou colocar ponte aonde não tem ponte. Eu vou colocar o que você precisa na terra, porque a Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu creio nisso. Eu me agarro, eu vivo essa palavra. Eu acredito nessa mensagem. Eu jamais subiria no altar para pregar para você aquilo que eu não creio. Deus é fiel. Eu não sei que prova você está vivendo, mas acredite, Deus me trouxe essa noite para falar ao teu coração: quebra o ciclo, antes que o ciclo quebre você. E quando você quebra o ciclo, você começa, no primeiro momento, a ter dificuldade naquilo que está acontecendo. Mas para você consertar alguma coisa torta, é necessário primeiro você parar, refletir e perceber que está torto. Porque se você não parar, você vai continuar construindo algo torto, até que lá na frente você perceba que está muito torto. Porque quando você se desvia 1 milímetro de uma reta, no primeiro momento você não percebe que é 1 milímetro. No segundo momento você não percebe que de repente são 2 milímetros. Mas quando você chega lá no final do percurso, são quilômetros de distância. Porque você só começou a se desviar 1 milímetro. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos andar nem para a direita, nem tampouco para a esquerda, mas permanecermos firmes no caminho que é o Senhor. Deus não é um Deus de negócio. Deus é um Deus de fidelidade. Pode deixar que eu não esqueci de Jubal não, tá? Vou voltar lá já já. E quando a gente para refletir, Deus fala assim: olha, tá bom, já que vocês não querem descansar, a terra está produzindo, então continua. Se você estudar com calma na sua casa, quando eles tomaram posse da terra, eles trabalharam ininterruptamente, aproximadamente 490 anos. Para quem é bom de matemática, 490 dividido por 7 são 70. Sim ou não? 70. Eles eram para trabalhar 420 e descansar 70. Mas como eles trabalharam 490, não tem problema. Se eles trabalharam 490 e não, a terra não descansou 70, eu, o Senhor, vou fazer com que eles saiam da terra para que a terra descanse. Então Deus manda um homem lá chamado Nabucodonosor. Ele invade Jerusalém, ele destrói Jerusalém. Ele pega os cativos, os judeus, e leva para dentro de um cativeiro. E quando você vai estudar a Bíblia diz que eles ficaram cativos por quantos anos? 70 anos. 70 anos não foi uma data qualquer. Foi uma data de descanso da terra. Porque a terra precisava descansar. Volta comigo lá em Levítico 25. Coloca no versículo 3. Durante 6 anos semeiem os seus campos. Podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será o ano de descanso sagrado para a terra, um ano de descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão o bastante para alimentar todos os israelitas. Deus está dizendo: ei, não precisa semear, eu, o Senhor, vou alimentar vocês. Os seus escravos, suas escravas, os seus empregados estrangeiros que vivem no meio do povo, e também os animais domésticos, os animais selvagens, tudo que a terra produzir servirá de alimento. Contem 7 semanas, olha isso agora. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar
trombeta por todo o país. Agora, olha agora o versículo 10. Pois esse ano que vem depois de cada 49 anos é o ano sagrado da libertação. – 490 anos ininterrupto. Eles pegam os 70 anos, a última semana de anos, e eles ficam dentro de um cativeiro. Só que no 50º ano, a Bíblia diz que é o ano da... Fala alto, da... Deus precisava libertar o povo, porque Deus é de começo, mas Deus é de fim. Deus não muda aquilo que Ele determina. Então Ele, quando disse que era de uma forma, Ele vai até o final, fazendo da mesma forma. E como libertar um povo que está agora cativo dentro da Babilônia, dentro de Ur dos Caldeus? Deus levanta um homem, um rei chamado Ciro, que não tinha nada a ver com o povo de Israel. E Deus levanta esse homem invade a Babilônia, destrói. Lê na tua casa Daniel capítulo 5, eu quero correr um pouco o tempo. Esse homem invade a Babilônia, ele destrói a Babilônia, ele mata o rei, que era Belsazar. Lembra quando aparece a mão lá escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim? Lembra? Lembra disso? Ele invade lá a Babilônia, ele destrói tudo, ele mata aquele homem lá. E a Bíblia diz que ele escreve uma carta dizendo que quem estivesse no cativeiro babilônico poderia voltar para Jerusalém. Quando você vai ler o livro de 2 Crônicas, a Bíblia diz que aproximadamente 50 mil judeus voltam para a Babilônia. Lembra quando você lê o livro de Neemias? Que Neemias chega para o irmão dele, Hanani, e pergunta: ei, como é que está Jerusalém? Por que Neemias pergunta como é que está Jerusalém? Porque eram os cativeiros que estavam na Babilônia, que haviam voltado para lá. Mas eles pensaram em começar a obra, mas não terminaram. Abandonaram tudo. Lembram disso? Sim ou não? A Bíblia toda faz sentido. E agora a gente vai ver, agora o povo sendo liberto, um decreto dado por Ciro, para o povo voltar para Jerusalém. Nem todos voltam. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vim essa noite para te dizer que chegou o tempo da libertação na tua e na minha vida. Chegou o tempo da libertação, o ano do jubileu na nossa vida. Eu me agarrei na palavra que o Chance liberou. É o ano de libertação. Ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida. Ele me deu esse casaco. Eu fiz 50 anos esse ano. Ele botou aqui, ano do jubileu. Ele botou jubileu. Ele botou aqui, Belém. Ele botou pastor Léo. Ele disse que vai ser um ano profético. Depois lá em cima ele me entregou mais uma palavra dizendo que vai ser um ano de descanso e um ano de sucesso sobre a minha vida. E eu recebi essa palavra. Vai ser um ano em que Deus vai abrir as comportas dos céus sobre este lugar. Deus vai abrir o nosso intelecto, a nossa mente, e vai nos conectar, Wesley, a lugares que a gente nunca sonhou em chegar. Deus vai nos levar a conhecer pessoas, situações, um reino que ainda não nos foi revelado. A gente só conhece um pedacinho daquilo que é a glória de Deus. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu não estou satisfeito de ver uma igreja crescendo no tamanho. Eu quero experimentar milagres, prodígios e maravilhas. Eu quero ver com os meus olhos naturais o coxo sendo curado. Eu quero ver o paralítico sendo restaurado. Eu quero ver o cego voltando a ver. Eu quero ver o surdo voltando a ouvir. Eu quero ver o mudo voltando a falar. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou numa sinagoga, tinha uma mulher que estava encurvada por anos. Jesus, quando olha para aquela mulher dentro da sinagoga, aquela mulher frequentava a igreja, ela entrava na igreja, saía da igreja e continuava da mesma forma. Porque o problema não é estar dentro de uma igreja, a grande questão é como se encontrar com Jesus. Ela entrava na sinagoga e saía da sinagoga e ela não era curada. Mas naquele dia, Jesus estava na sinagoga. E a Bíblia diz, a minha Bíblia diz igual a sua, que não foi ela que viu Jesus. Jesus olhou para ela. Jesus olhou para ela e disse: ei mulher, hoje os teus problemas acabaram. Jesus libera uma palavra e aquela mulher se coloca ereta, diz a Bíblia. Eu não sei quantos aqui no mundo espiritual têm andado encurvado.
um peso sobre as costas. Deixa eu te dizer uma coisa: o meu Jesus, o teu Jesus, nos chamou para andar neste lugar, de cabeça erguida, olhando para o alto, entendendo as manifestações e o poder que Ele tem para nós. E não é nenhum tipo de principado ou potestade que vai atrapalhar aquilo que Jesus vai fazer na tua e na minha vida. Glorifica o Senhor. Eu quero voltar para Jubal. Eu estive pesquisando à tarde. Lameque, ele teve 2 filhos com Ada, teve 2 filhos com Zilá. Com Ada, o mais velho era Jabal e o mais novo Jubal. Com Zilá ele teve Tubal-Caim e teve Naamá. O significado de Jabal, eu anotei aqui. Chorando, cara. Ele habitava em tendas e possuía gados. Perdoa, o significado de Jubal. Uns dizem, segundo historiadores, uns dizem ser produtivo. Outros dizem chifre de carneiro, por se tratar de um músico. Outros dizem ser ribeiro. Isso pouco importa. O que importa é que Jubal, ele era um adorador no meio de um caos. Pastor, onde você está querendo chegar? Exatamente aonde o Espírito de Deus está falando contigo. Não importa o tempo e o momento em que você está vivendo. A tua vida só vai mudar quando você entender que você precisa ser um adorador. Pastor, mas como adorar? É, exatamente. Porque quando o povo de Israel estava cativo lá na Babilônia, lê na tua casa Salmo 133. A Bíblia diz que eles sentavam na Babilônia, pegavam as suas harpas e penduravam nos salgueiros. O povo da Babilônia dizia para eles: ei, adore aqui para a gente escutar. Aí eles diziam: como nós vamos adorar em terra distante? Como nós vamos adorar num lugar que não é o nosso lugar? Deixa eu te dizer mais uma coisa em nome de Jesus. Adorar quando tudo está bom, qualquer um adora. Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores estão passando pelo deserto, estão glorificando a Deus. A Bíblia diz que a primeira geração, ela não entrou na terra prometida, só Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque a geração passava pelo deserto e murmurava. Não precisa levantar a mão. Quantos de nós tem caminhado por esse deserto e tem murmurado, reclamando da vida? A minha esposa está comigo e sabe disso. Sou casado, vai fazer 18 anos. Essa mulher nunca me viu na vida reclamar da vida. Já passei por momentos difíceis que talvez você nem imagine. Eu nunca abri a minha boca, nunca emprestei a minha boca para reclamar da vida. Sabe por quê? Porque o fôlego de vida está dentro do meu ser. Eu tenho 3 filhos, eu tenho saúde, eu tenho força. Pastor, mas se as coisas estiverem ruins, eu vou trabalhar 2 vezes o que eu trabalho. Porque só existe uma forma de você prosperar na terra: é trabalhando muito, sendo fiel a Deus, trabalhando muito. Não é ficar trancado num quarto orando 24 horas por dia. É sendo fiel a Deus, é tendo caráter, posicionamento, fidelidade. Só dessa forma que você vai sair do lugar onde você se encontra. E adorar na Babilônia é só para quem de verdade é o verdadeiro adorador. Adorar na Babilônia é para quem sabe que a Babilônia é mais um processo, mas não é o final do destino. A Babilônia é mais uma estação para trabalhar alguma coisa que ainda não foi trabalhada. Eu hoje estava parado à tarde, eu falei: Deus, que coisa incrível. O povo, a primeira geração cativa, escrava no Egito. A segunda geração escrava na Babilônia. E o Espírito de Deus falava comigo: filho, a escravidão, ela não tem a ver comigo, ela tem a ver com o povo. A escravidão não sou eu quem coloco lá, filho. Eu simplesmente, eu falo no meu livro e determino as palavras que são desde o começo até o final. E se o meu povo me ouvir, se o meu povo ouvir a minha voz e seguir o caminho que eu mando ele seguir, o meu povo vai viver o melhor dessa terra, filho. Mas o meu povo, eles não querem me ouvir.
e por não quererem me ouvir, filho, a primeira geração foi escrava no Egito, a segunda geração foi escrava no Egito, e a geração de hoje está escrava nesse mundo. Porque a escravidão não tem a ver com Deus, mas tem a ver com uma decisão nossa. Você está comigo aí ou não? Eu amo Paulo, porque Paulo dizia, ele vai diante de César, ele diz: ei, César, eu não sou teu escravo, eu sou prisioneiro de Cristo, eu já fui comprado por um Senhor, e eu não posso ter dois senhores, César. O primeiro já pagou um preço altíssimo pela minha vida. Todo o dinheiro que você tem em Roma, César, não vai comprar aquilo que um dia foi comprado. Coloca para mim Colossenses capítulo 2, versículo 13, por favor. Antigamente vocês estavam espiritualmente mortos. Essa palavra é para você e para mim, por causa dos seus pecados e porque eram não judeus e não tinham a lei. Mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados, anulou a conta da nossa dívida. Deixa eu te falar uma coisa, existia uma dívida que eu e você jamais pagaríamos. A Bíblia diz que Ele anulou a dívida, Ele rasgou o decreto da dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E o 15 para fechar: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros no seu desfile de vitória. Quando o inimigo achava que Cristo estava morrendo na cruz, na verdade, ele pega a chave, a autoridade, ele diz: ei, enquanto vocês acham que eu perdi, foi aí que eu venci. E essa vitória não é minha, essa vitória é dos meus filhos. Eu preciso que você entenda nessa noite, essa vitória é tua, essa vitória é minha. Ele venceu por mim e por você. Nós não tínhamos condições de vencer, Ele venceu por nós. E por Ele ter vencido, não existe principado e potestade que possa nos parar. Não existe. É o ano da libertação, o ano do jubileu. É o ano em que o Senhor está liberando um favor sobre a Belém. É um ano em que Deus está manifestando uma graça. Pastor, mas eu não mereço. É verdade, eu também não mereço. Mas não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça. Ei, Paulo, Senhor, eu estou cuspindo na carne, eu orei 3 vezes, tu não tirou. Paulo, deixa eu te dizer uma coisa. A minha graça, Paulo, ela te basta. A minha graça te basta. O meu poder, Paulo, ele se aperfeiçoa é na tua fraqueza. Sabe por que muitas vezes não sempre, Deus abate o soberbo? Porque o soberbo, ele acha que é na força do braço dele. Então Deus não se aperfeiçoa na força, Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu não sei em que lugar você está da tua história, mas eu vim essa noite liberar essa palavra sobre o teu coração. Eu preciso que você creia nisso. Eu não sei o que você está vivendo. Pastor, eu estou todo enrolado em dívida. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim nessa noite como um profeta de Deus para a tua vida. Recebe isso no teu coração, isso vai mudar a tua vida. Você pode estar no pior capítulo da tua história, no pior de todos. Pastor, eu nunca vivi o que eu estou vivendo. Não importa o que você está vivendo, o que importa é que chegou o ano da libertação. O Senhor, Ele pagou a dívida, Ele rasgou a cédula que era contra você. Ele liberou todo aquilo que era para cair sobre a tua vida, Ele trouxe sobre Ele. E agora eu e você somos livres. Precisamos aprender com Jubal. Quando a Bíblia fala aqui que alguns dizem que ser produtivo, chifre de carneiro, você leu comigo no perdão, no dia da libertação eles tocavam o chofar. Era exatamente, você vai para Israel, o que é o chofar? É um chifre de carneiro, eles tocam aquele chifre de carneiro. Uou! Aquilo é o ano da libertação. Jubal tem a ver com jubileu.
É o ano da libertação na tua e na minha vida. Não sei se faz sentido para você. Ah, pastor, mas eu não tenho 50 anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem a ver com idade cronológica. Tem a ver com idade espiritual. Existe um favor de Deus. Deus está libertando o povo das amarras do mal. Está livrando, tirando o povo da liberdade. Quando você vai ler a Bíblia, vai estudar os livros de história. Você pega o livro de Flávio José, você vai ler. Quando os escravos, quando eles eram libertos, eles saíam da prisão na época da libertação, do jubileu. Eles saíam da prisão glorificando, se alegrando, olhavam para trás, debochando. Porque chegou o tempo da libertação, eles ficavam presos durante 49 anos. Quando chegava no 50º ano, eles eram libertos, porque tinha uma lei. No mundo espiritual, entenda uma coisa, não é o mundo carnal. O mundo espiritual existe uma manifestação de poder. O pecado já chegou muito forte às narinas de Deus. Deus não aguenta mais o que a terra está vivendo. Não sei se faz sentido para você. Por isso que a Bíblia diz que Jesus está voltando. Ah, eu escuto isso há muito tempo. Eu também escuto, mas vai chegar um tempo que Ele vai vir. E tem uns que duvidam. E se duvidar, é triste dizer, vai ficar. Mas aqueles que acreditam e que forem perseverantes até o final, dar-lhe a coroa da vida. Eu não estou preocupado pelo deserto que eu estou vivendo. Eu estou preocupado em habitar em Canaã. Mas eu sei que o deserto que eu vou passar e que eu estou passando junto com você, esse deserto está me forjando e me fazendo um homem melhor. Eu conversava hoje com o pastor Reinaldo. Mateus capítulo 19 diz que uns nasceram eunucos, outros foram feitos eunucos, e outros decidiram, grava isso no seu coração, decidiram ser eunucos por causa de Deus. Sabe o que é ser eunuco? Ser eunuco muitas vezes é você ir contra aquilo que você gosta, em troca daquilo que Deus tem para você. Ser eunuco muitas vezes é você estar diante da noiva, mas você não abusar dela, porque ela não é tua mulher, ela é esposa dele. Sabe por que a gente vê muitos líderes fazendo coisas erradas e muitas vezes a gente acaba não acreditando em ninguém? Porque as pessoas fizeram errado. Mas olha, deixa eu te dizer mais uma coisa. Existem muitos homens sérios nessa terra, homens que são eunucos, que se fizeram eunucos para cuidar da noiva, não para seu prazer, mas para o prazer do noivo. Vai chegar um dia que o noivo vai descer na nuvem, diz a Bíblia. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Coloca para mim. Ao soar da última trombeta, já estou encerrando. Porque haverá um grito de comando, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus. E então o próprio Senhor, quem? Descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles, para nos encontrarmos com o no ar. E assim ficaremos com quem? Eu não sei se faz sentido para você. Eu amo o Senhor. Esse lugar que a gente tem que entrar. Jubal chegou num tempo em que Caim tinha matado Abel. Lameque agora mata 2 homens. 7 vezes vem uma sentença sobre Caim. 70 vezes 7. 70 vezes vem sobre Lameque. Lameque tem 4 filhos, 3 meninos e uma menina. A maldição poderia ter vindo sobre a vida de Jubal também. Mas Jubal, num tempo de caos, Jubal resolve adorar. Jubal resolve adoração, começou em Jubal. Adora o Senhor. Tem dias na minha vida, esses dias a gente viajou. A gente estava viajando, curtindo. Meu filho mais velho, meu príncipe, fez 16 anos dia 20. Não sei se todos sabem, mas alguns sabem.
Ele tem uma válvula na cabeça. Com 4 aninhos ele colocou uma válvula. E a gente estava na viagem, ele falou assim: pai, eu estou sentindo muita dor aqui. Aí eu botei a mão, era o dreno. Ele tem um dreno que sai daqui, vem pelo corpinho dele e vai até o peritônio dele. Ele estava morrendo de dor. Luta, todo mundo passa. Todo mundo passa. Mas não são as lutas que nos forjam, ou melhor, que nos destroem. As lutas vão forjar o nosso caráter. Pastor, então você está dizendo que Deus dá as lutas? Não estou dizendo que Ele dá as lutas, mas Ele permite. Porque isso que Ele quer nos levar para um outro lugar. Temos que passar por lutas maiores. Um soldado, quando ele aprende a guerrear somente com um homem, ele não vai passar de um soldado. Mas quando ele destrói 1, 2, 3, 4, 5 homens, ele já não é mais um soldado. Ele já passa a ser um capitão. E quando ele destrói mais pessoas, ele passa a ser o chefe. Eu não sei quantos capitães tem aqui. Eu não sei quantos chefes tem aqui. Davi fugiu assustadoramente de Saul. Saul queria matar ele de todas as formas. Davi virou um fugitivo. Um cara que tinha sido ungido rei, agora era um fugitivo. Deus estava forjando Davi. Davi estava entendendo o que é ser um fugitivo. Davi estava entendendo que no momento em que Davi se encontra com Saul dentro da caverna, os homens: mata ele, mata ele. Davi naquele momento entendeu que por mais que ele andasse com homens que estavam no mesmo propósito que ele, pega isso no teu coração. Davi entendeu que como líder, ele não podia ouvir os liderados, mas ele precisava ouvir uma voz que vinha do alto. Vão ter momentos na tua vida que você vai andar com pessoas que vão mandar você fazer algo, mas não é a voz que está do teu lado, mas é a voz que vem do alto. Hoje muitas pessoas buscam cursos para poder levar elas para um outro lugar, e nada contra. Eu tenho falado muito sobre isso. Mas não é a autoajuda que vai te ajudar, é a ajuda do alto. Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Fala que o teu servo te ouve. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender o que tu tens para mim. E eu quero encerrar esse culto adorando ao Senhor contigo. Eu quero encerrar esse culto dizendo para você que o ano de 2004, eu não sei como ele foi até aqui, mas ainda faltam 2 dias para terminar o ano. Em 2 dias Deus pode fazer muita coisa. Eu creio tanto nessa palavra. Eu, antes de pregar para você, eu prego para mim. Eu creio tanto nessa palavra. Eu recebi uma palavra. Eu recebi uma palavra que um dia um homem ia me procurar. Eu estou agarrado nessa palavra. E quando essa palavra ela se cumprir, eu vou subir nesse altar e vou compartilhar contigo, porque o Deus que eu estou te pregando nessa noite é um Deus que é fiel. E esse Deus, Ele não deixa faltar nada. Eu tenho visto coisas nesses dias que têm me assombrado. Eu tenho visto casais trazendo uma terceira pessoa para dentro de um casamento. Eu tenho visto pessoas se envolvendo sexualmente através da internet. Eu tenho visto coisas que, se me contasse, eu não ia acreditar. É tempo de quebrar o ciclo. É tempo de decidir. Uma geração escrava no Egito, uma outra geração escrava na Babilônia, uma outra geração escrava
num lugar chamado Brasil. Pessoas escravizadas. Naquela época eles estavam fazendo tijolos. Eram tratados literalmente como escravos. Lá na Babilônia, eles foram colocados lá também como escravos. Faziam trabalhos de escravo. O diabo não mudou a forma de agir, mas mudou a forma de seduzir o povo. E a maior escravidão que existe é aquela que você acha que você é livre, quando na verdade você é um escravo. Você está comigo aqui? Pessoas com 2 Instagrams. Um é para responder as pessoas, o outro é para entrar nos sites, nos lugares onde não se deve entrar. Pessoas se passando por personagens na área virtual para poder acessar lugares que, se alguém souber que é ela, vai dar problema. A Bíblia só dá uma paternidade para o diabo na Bíblia. Ele é o pai da mentira. E o que mais se vê é o povo de Deus mentindo. Pessoas que não querem viver na verdade. Jesus é a verdade. Ou você vive em Jesus, ou você vive no diabo. Ou você anda no lugar que Deus tem para você. Ah, pastor, mas aqui tem muito prazer. Mas eu e você não fomos chamados para ter prazer. Nós fomos chamados para andar em fidelidade com Ele. Prazer eu tenho com a minha esposa. Prazer eu tenho com os meus filhos. Eu não preciso de uma mulher na rua para poder me fazer mais feliz do que eu sou. Um Jesus que eu conhecia um tempo atrás entrou no meu coração, me revelou quem Ele era. Eu estava morto nos meus pecados e nos meus delitos, e Ele me deu vida. Esse Jesus vai me levar para o céu. Os prazeres dessa terra vão me levar para o inferno. Esse Jesus que eu vim anunciar essa noite, Ele me diz que se eu andar com Ele, eu vou entrar em lugares que eu nunca imaginei. Há 2 semanas atrás, o pastor Luke, lá da Nigéria, esteve conosco aqui. Depois que ele acabou de pregar, ele trouxe café para vender e trouxe umas roupas. Eu pedi à igreja que ajudasse ele. Ele vendeu todos os cafés dele, vendeu várias roupas. Ele foi embora. Nós demos uma oferta para ele. Ele mandou um áudio para mim dizendo assim: Pastor Léo, você não errou na hora de digitar, não? Falei, por quê? Você não botou um 0 aí a mais, não? Falei, não. Porque o Jesus que eu conheci, Ele me ensinou que se eu não amar o meu irmão como eu me amo, eu não conheci Ele. Meu desejo é te levar para o céu. Em algum momento eu vou ser mal interpretado por você, mas pode acreditar que eu não quero nada de você, só te levar para o céu. Deus nos abençoe. Obrigado por essa noite, Deus.
leva-nos para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do teu Espírito estejam conosco a cada dia. Nos dê a melhor semana, Pai, eu te peço. E eu fecho essa oração, Pai, pedindo que aqueles que entraram aqui essa noite, que nos ouvem pela internet, que o teu Espírito, Pai, o teu Espírito possa convencer eles, porque a tua palavra diz que é o teu Espírito quem convence, de mudar a sua trajetória de vida. Eu acredito, Deus, numa igreja de verdade que está se levantando nesse tempo. É por essa igreja que eu luto, Pai. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Obrigado por esta noite. Nos despedimos como igreja, mas nunca da tua presença. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Dia 31, 21 horas, eu aguardo você aqui. Deus abençoe.